Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus quer curar o nosso coração. Estamos na quarta-feira de cinzas e este dia é um dia propício para pedirmos perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas quedas, pelas nossas fragilidades. Por quê? Porque nós também temos dentro de nós um pouco, ou talvez, quem sabe, muito de Judas. Todos nós temos, todos nós. Por que todos nós temos? Eu não tenho. Não, eu não tenho. Sim, nós temos. Sabe por que nós temos? Porque o mais justo dos homens, ele erra, ele peca 7 vezes por dia. Então todos nós pecamos, todos nós erramos. Então todos nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Porque são os nossos pecados, são os nossos erros que afetam o coração de Jesus. Então hoje é um dia importante para que nós possamos pedir a Jesus: Senhor, venha curar meu coração. Derrama sobre o meu coração, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão. Senhor, eu preciso que meu coração seja um coração repleto da tua bênção, da tua graça. Preciso, Senhor, e peço ao Senhor que o Senhor venha curar, venha colocar as tuas mãos santas e chagadas sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que o meu passado, o meu presente, seja curado pelo teu preciosíssimo sangue. A traição é algo muito difícil. Jesus sabia muito bem o que ia passar, o que ia sofrer, mas alguns místicos dizem que o que de fato afetou o coração de Jesus ainda mais, é a traição dos teus. Com certeza Jesus chamou todos os apóstolos e chamou Judas e deu a oportunidade para Judas, justamente para que Jesus chamou Judas para dar certo. Jesus não chamou Judas para dar errado. Jesus chamou Judas para ser um grande apóstolo. Jesus chamou Judas para ser um grande homem, um homem santo. Por que Jesus chamou? Porque Jesus nos chama para, de fato, para a santidade. Acontece que este homem, ele foi permitindo que a vaidade, o seu egoísmo, o mal, o demônio, as coisas erradas, o pecado, ele foi permitindo que o pecado fosse criando raízes dentro dele. Assim, é uma vida dentro do sacramento do matrimônio também. Isso pode acontecer demais e acontece quando uma das partes, um dos cônjuges, tanto o marido quanto a esposa, começa na fragilidade do dia a dia, na fragilidade da vida, começa a dar entrada, começa a abrir o coração para outras possibilidades, e estas possibilidades ganham força, E com isso o demônio vai entrando, vai tomando posse, e estas traições começam a ganhar visibilidade, começam a ganhar mais força e vai chegando até nos fins, Começa com risadinhas, começa com conversinhas, começa com trocas de mensagens e assim vai crescendo até chegar de fato no ato concreto da traição. Veja, a traição é algo que afeta e prejudica não somente a pessoa que trai, o traidor, mas afeta toda a casa, porque atrai a maldição, porque quando nós nos permitimos que o demônio toma posse de nós, assim como Judas Iscariotes permitiu que o demônio entrasse na vida dele, você vai dando entrada para que o demônio abrace você e com isso você vai atraindo sobre si, sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, todas as desgraças, todas as desavenças, tudo aquilo que o demônio tem para oferecer.
com o passo a passo que nós damos a favor de uma traição. Veja, o traidor afeta o coração do amado. Isso traz para dentro do amado e traz, aliás, para casa grandes derrotas, grandes problemas. O traidor, ele perde o foco. Veja, Judas tinha um chamado. Judas teve um chamado. Judas teve de fato oportunidades assim para voltar atrás. E se ele tivesse voltado, e se ele tivesse ido ao encontro de Maria, ele teria encontrado a misericórdia sem sombra de dúvida. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro pisou na bola, Pedro negou 3 vezes, né? Os discípulos, né? Os filhos do trovão também todos eles erraram de um jeito ou de outro, mas sempre voltando, sempre se consertando, sempre abraçando a misericórdia ali. Mas Judas foi diferente, porque Judas ele foi dando corda, foi dando entrada ao demônio, e dando a entrada ao demônio, ele tinha a possibilidade de voltar atrás, mas não quis voltar. E ele ficou com este remorso. Tanto é que ele foi para a forca, ele se enforcou. Pedro e os outros, abraçando, a exemplo de Pedro, abraçando a misericórdia, ele se transformou no príncipe dos apóstolos. Pedro se transformou abraçando a misericórdia de Jesus, abraçando o Espírito Santo, se transformou no Papa, no nosso Papa, né? Nosso primeiro Papa. É por isso que hoje nós somos chamados a manter o nosso foco no chamado, o nosso foco no amor. Veja, o diácono, o padre, o religioso, né? A freira, né? O casado, aquele que recebe o sacramento do matrimônio, o leigo, o solteiro também. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado de evangelização, de viver bem os propósitos, a graça de Deus. Mas se nós perdemos o foco, veja, nós perdemos Deus, perdemos o Espírito Santo e nós perdemos a união com a graça. E quando nós perdemos a união com a graça, nós vamos perdendo todo o resto. Nós vamos perdendo o brilho. Jesus ainda nos permite, assim como ele fez com Judas, Jesus permite ainda a gente beijá-lo. Jesus ainda permite que nós possamos, assim, com a graça do sacramento do perdão, que ele possa aceitar. Ele vai aceitar. O problema é o nosso. A gente tem que superar as nossas fragilidades, ir ao encontro de Jesus e abraçá-lo. E aceitar o seu abraço, o seu beijo com profundidade, com muita verdade. Judas teve a oportunidade, mas dispensou este amor repleto de misericórdia. E não permanecendo na graça de Deus, ele o traiu. Judas se transformou no grande homem, neste homem da perdição, este homem do inferno. Se afastar de Deus é abraçar o inferno. E aceitar a misericórdia de Deus é abraçar o céu. Jesus disse: eu vim para os doentes. Quem está são não precisa de mim, eu vim para os doentes. Doentes são os pecadores. Ele veio para todos nós. Então que neste dia nós possamos, e aqui eu fecho, que neste dia então que nós possamos pedir a Deus: Senhor, cura-nos, livra-nos de todo mal, cura o nosso coração, cura a nossa vida e preenche-nos com o teu divino amor. Preparemo-nos para o tríduo pascal com a graça de Jesus em nosso coração. Que a traição que possa estar no nosso coração possa ser curada pelo amor de Deus. Aqueles que estão nesse caminho, que se convertam e antes que seja tarde demais, antes que o remorso venha sobre si,
com muita força. Deus abençoe você, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.